Olá, boa tarde, me chamo José Valdo, tudo bem? Este código é para um projeto de um varal inteligente que utiliza um sensor de chuva para controlar um motor de passo, com um retorno visual exibido em um display OLED. E a ideia é automatizar o movimento de um varal dependendo da presença ou da ausência de chuva. Eu vou explicar um pouquinho parte desse código para vocês, certo? Então, as estruturas de dados, na verdade, os PIN e os estados. Os PIN é uma estrutura de dados para mapear os pinos utilizados no projeto, como LEDs, sensores e botões. E os estados é uma enumeração que define os estados do sistema, como estado inicial, estado de chuva, que é chuva detectada, ou estado sem chuva. As funções principais desse sistema é a função STEP, certo? Que ele gera um pulso no pino STEP para mover o motor de passo. O pulso é emitido com intervalo de 250 milissegundos, o que controla a velocidade do motor. A função Move Steps, ela controla o movimento do motor de passo, movimentando o motor de uma quantidade especificada de passos em uma direção definida. A função Setup Sensor de Chuva, ela inicializa o sensor de chuva configurando os pinos analógicos e o ADC para a leitura de valores. A função Read Sensor de Chuva, ela lê o valor do sensor de chuva que indica a intensidade com base na umidade. A função I2C, Setup I2C, ela configura o I2C para controlar o display OLED e inicializa a comunicação I2C e o display. A função Setup LEDs, ela configura os pinos de LED nas cores vermelha, verde e azul, inicialmente todos os LEDs desligados. A função Setup Button, ela configura os pinos de entrada para ler o estado dos botões e do sensor de chuva digital. A função Setup Motor Passo, ela configura os pinos de controle do motor de passo, certo? Então, a gente também utiliza as funções de interrupção, que é a função Sensor Callback, que é chamada quando um evento de interrupção ocorre nos pinos de sensor de chuva ou botão. Dependendo do sinal recebido, a variável de estado é atualizada para indicar se há chuva ou não. E a função principal, ela inicializa os periféricos, certo? E configura os LEDs, o I2C, o sensor de chuva, os botões de motor. Ela lê o valor do sensor de chuva a cada ciclo e exibe a umidade no display OLED. Usa uma máquina de estados para decidir o que é que o sistema deve fazer. Ou seja, se tiver estado de chuva, se a chuva for detectada, ela vai mostrar chuva detectada no display, certo? E o motor passa a se mover em uma direção, indicando que ele está sendo desativado, ou seja, ele está recolhendo o varal. O estado sem chuva, ele mostra no display sem chuva, e o motor de passo, ele é movido na direção oposta, indicando que o varal está sendo ativado, ou seja, jogado para fora. Vou demonstrar um pouquinho aqui na placa, justamente esse funcionamento. Veja se dá para ver aqui, ó, função desativada, chuva detectada. Vê se dá para vocês visualizarem aí, certo? E ele mandando o sinalzinho através desse LEDzinho vermelho aqui. E no outro botão, ele mostrando chuva sem chuva, ou seja, ativando, mandando o sinalzinho para o motor de passo para ativar o varal e colocar novamente para fora. Beleza? A umidade a gente colocou aqui justamente nessa partezinha aqui do joystick, certo? Não tá dando para visualizar direito, mas a umidade ela se movimenta aqui no display, justamente aqui com o joystick.